Fala, meus amigos bicolores, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. É o seguinte, galera, vou começar falando aqui dos resultados da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Já foi a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Você vê como o campeonato passa muito rápido, galera. Muito rápido mesmo. Olha só, tivemos Vila Nova 1, Coritiba 2, o Vila Nova, que será o nosso próximo adversário na Curuzu, na próxima segunda-feira. Estão sem técnico, quer dizer, já contrataram o novo técnico, o time do Vila Nova. Também tivemos, olha só, a cadelinha de peruca, nosso pequeno rival, a terceira força do estado, perdeu para a Ferroviária, que não vencia há 4 ou 5 jogos, se não me falha a memória, foi lá. Venceu do nosso pequeno rival, cara. Os caras ainda querem comparar o Paysandu com essa imundice, cara. Não tem como, cara. Não tem como. Eu fico muito puto, cara. Eu não vou te mentir, galera. Eu fico muito puto quando os caras querem comparar essa imundice da cadela de peru com o Paysandu, cara. O que isso tem pra comparar com a gente, cara? Eu me sinto envergonhado, eu me sinto humilhado quando tem torcedor querendo comparar o Paysandu com essa imundice aí, cara. Cara, eu me sinto um lixo, cara. Eu me sinto um lixo quando os caras querem comparar essa imundice com o Paysandu, cara. Bom, continuando aqui, Operário 1, Criciúma 0. O Criciúma que vinha de 4 vitórias seguidas no campeonato. O Operário aí deu uma alavancada aí na Série B, porque tá lá embaixo, tá lutando ainda por rebaixamento. Também tivemos Novo Horizontino 1, Avaí 1, Botafogo de São Paulo 2-1 no América Mineiro. O América Mineiro agora fortíssimo candidato ao rebaixamento, tá? Não ganha 6 jogos também no campeonato. Vai enfrentar a Cadela de Peruca, é arriscado até a Cadela de Peruca ressuscitar o time do América Mineiro, tá? Também tivemos Amazonas 2, Goiás 2. O Goiás saiu 2 vezes na frente, mas não conseguiu vencer o time do Amazonas, que hoje é lanterna do campeonato com 20 pontos. Tivemos Chapecoense 3-2 no time do CRB. Chapecoense aí, cara, fortíssimo candidato ao acesso à primeira divisão. E também tivemos nosso jogo, né? Atlético Paranaense 1, Paysandu também 1, cara. O Paysandu, se ele forçasse mais um pouco, não respeitasse tanto o time do Atlético Paranaense, o Paysandu dava para vencer fora de casa, cara. O time dos caras é horrível, cara. O time dos caras é horrível, cara. E o Atlético Paranaense vai lutar por rebaixamento, tá? Com esse elenco aí, milionário, estrutura e tudo, mas vão lutar por rebaixamento, cara. Como eu falo, o Paysandu teve totais condições de vencer fora de casa o time do Atlético Paranaense, né? Mas o técnico respeitou muito o time do Atlético. O mais importante é o Paysandu pontuar fora de casa. 1 ponto, 3 pontos, o importante é pontuar, tá? Geralmente tivemos Atlético 1, Atlético Goianiense também 1, Atlético que vem de 3 empates seguidos no campeonato. E uma curiosidade que o time do Atlético nunca tinha empatado na Série B, agora empatou 3 vezes seguida aí, incluindo o jogo contra o Paysandu. E também tivemos Cuiabá 2, Volta Redonda 0. O resultado foi muito bom pra gente, porque segurou o Volta Redonda na zona do rebaixamento. Bom, galera, antes de continuar, eu peço para você deixar aquele like no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe tudo que acontece nos bastidores do maior do Norte Centro-Oeste do Brasil, tá bom? Verifica se você já é inscrito no canal, porque a maioria que assiste o vídeo, deixe sua opinião nos comentários, não é inscrito no canal, tá? Então é importante você deixar o like, se inscrever. Quer dar sua opinião? Beleza, mas pô, se inscreve no canal, deixa o like, pô, bora ajudar o canal Bancada Bicolor, beleza, galera? Bom, é o seguinte, vamos ver aqui os próximos jogos do Paysandu no Campeonato Brasileiro. O Paysandu vai receber o time do Vila Nova dentro de casa, cara. O Paysandu não pode nem pensar em empatar esse jogo. O empate dentro de casa para o Vila Nova é uma tragédia, tá? Pelo campeonato que está acontecendo, todos os times lá embaixo estão pontuando. Mesmo o Paysandu com 9 jogos sem perder, mas o adversário que estão lá embaixo, ou lutando ali por rebaixamento, todos eles estão pontuando. Então, a gente está no momento, cara, que a gente não pode pensar nem em empatar dentro de casa. Já tá bom, já basta de desperdiçar ponto dentro de casa. O Paysandu tem a pior campanha de todos os clubes da Série B jogando dentro de casa, então já basta, já basta. A gente não pode ficar elogiando o adversário, mas o Atlético joga bem. Dane-se, cara, dane-se. O Paysandu é o mandante, o Paysandu é o time grande da Série B. O Paysandu ali só perde pro Atlético Paranaense
de maiores clubes ali da Série B, cara. Então, o Paysandu tem a obrigação de vencer o Vila Nova. Vai meter de 6? Pouco me importa o placar, cara. 1-0, 2-1, o importante é ganhar os 3 pontos e a gente sair mais rápido possível dessa zona do rebaixamento. A gente já está no segundo turno do campeonato. Então, um empate contra o Vila Nova seria uma tragédia para o decorrer do Campeonato Brasileiro da Série B. E depois o time do Paysandu vai visitar a Chapecoense, está muito bem no campeonato, um dos melhores mandantes na competição, o time da Chapecoense. Então, é um jogo muito difícil para o Paysandu na Arena Condá. Depois o Paysandu recebe o time do Operário do Paraná, que vinha de alguns jogos sem vencer no campeonato. Venceu o time do América Mineiro de 1-0. E o Paysandu tem totais condições também de ganhar esses 3 pontos. Depois o Paysandu vai a Maceió, no estádio do Rei Pelé, enfrentar o time do CRB, que na minha opinião é um dos times mais chato de disputar uma partida, cara. É um time muito chato e a gente nunca tem sorte contra o time do CRB, cara. Não sei que praga é essa. O Paysandu joga, domina todo o jogo, mas os caras não conseguem vencer o time do CRB, mesmo dentro ou fora de casa, cara. Então, pontuar vai ser muito importante contra o time do CRB, mas Operário e Vila Nova é obrigação do Paysandu conquistar os 3 pontos, tá? Bom, agora eu tô aqui com o simulador da Série B, cara, porque eu também quero trazer a classificação para vocês, galera. A classificação tá assim, o Goiás em primeiro, Curitiba em segundo, Novo Horizontino e Chapecoense, tá? E na zona do rebaixamento está Volta Redonda com 21, Botafogo com 21, Paysandu com 21 e Amazonas com 20 pontos. E você vê na 16ª posição o time do América Mineiro, tá? E quem o América Mineiro enfrenta na próxima rodada? A Cadela de Peruca, tá? Eu sei que muitos torcedores vão ficar com raiva de mim para esse jogo, tá? Entre América Mineiro e Cadela de Peruca, mas nesse jogo, cara, eu vou torcer para Cadela de Peruca, tá? Eu vou torcer para Cadela de Peruca perder. Eu tô nem aí para Cadela de Peruca, tá? Porque o Paysandu não depende da Cadela de Peruca, o Paysandu não depende do América Mineiro, tá? Se for escolher o resultado aqui, eu prefiro que o América Mineiro ganhe a Cadela de Peruca. Que eu quero que a Cadela de Peruca se lasque, não ganhe mais de ninguém, que seja rebaixado. Falta o quê? 5 vitórias aí para a Cadela de Peruca ser não cair. Então, se a Cadela de Peruca perder, cara, eu vou comemorar do mesmo jeito, não tô nem aí, tá? E o Paysandu, para se livrar matematicamente do rebaixamento, o Paysandu precisa vencer 8 jogos, tá? E a Cadela de Peruca, para não ser rebaixado, ele precisa vencer 5 jogos. Então, esse jogo que eu vou torcer muito para o América Mineiro meter o ferro na Cadela de Peruca, mesmo o time do América Mineiro tá com mesmo 21 pontos, tá? Então, o Paysandu vencendo, olha só, galera, o Paysandu vencendo 1-0 o time do Vila Nova, o Paysandu vai dar um salto muito grande. Claro, vai depender do jogo do América, Volta Redonda, Botafogo, Ferroviário e outros jogos, tá? Mas se o Paysandu vencer, ele vai sair da zona do rebaixamento, tá? Eu não acredito que o Amazonas, Botafogo, Volta Redonda, América Mineiro, todos esses times vão ganhar, cara. Eu acho muito difícil porque vai ter confronto direto nesse jogo, tá? O tipo Volta Redonda. Volta Redonda vai enfrentar o Novo Horizontino. Eu acho muito difícil. Vamos colocar aqui 1-0 para o time do Novo Horizontino, tá? Outro time que está na zona, o Amazonas, vai enfrentar o time da Ferroviária. Eu acho que o melhor resultado para esse jogo seria um empate. E o outro time que também está na zona de rebaixamento é o Botafogo de São Paulo, que visita o time do Atlético Goianiense. Também vamos torcer para o empate para esse jogo aqui, para os times não pontuar, não se distanciar da zona do rebaixamento. Você viu, né? Eu simulei os adversários que o Paysandu está concorrendo contra o rebaixamento. Mesmo eles pontuando, o Paysandu fica fora da zona do rebaixamento. Agora aquele recadinho da TV digital. Se você ainda não tem a TV digital na sua casa, então não perca tempo, assim agora mesmo a TV digital por apenas R$ 24,90 por mês e assista filme, série, desenho, série A, série B, série C, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e muito mais. Então não perca tempo, peça o teste grátis, 2 horas, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo também, rodando aqui no rodapé, beleza? Então vamos lá. Bom, galera, agora é o seguinte, vamos falar de jogador que está voltando para o jogo do Paysandu. Estou falando do Rossi. O Rossi está de volta, vai jogar contra a equipe do Vila Nova. Segundo informações de bastidores,
que eu fiquei sabendo, tá? Segundo informação de bastidores, o Rossi volta contra a equipe do Vila Nova, o jogador que estava em transição e já vai estar 100% contra a equipe do Vila Nova. Então, baita de um reforço para o time do Paysandu para segunda-feira contra a equipe do Vila Nova, tá? Com todo respeito ao Marcelinho, Marlon, cara, mas eles não são da mesma patamar do Rossi, cara. O Rossi faz muita falta, apesar do Paysandu aí estar 9 jogos sem perder, mas o Paysandu sentiu em alguns jogos sim a falta do Rossi. E se o Rossi tivesse nesses jogos que o Paysandu teve mais dificuldade, principalmente quando joga fora ou em alguns jogos dentro de casa, se o Rossi estivesse em campo, acho que o Paysandu conseguiria os 3 pontos. Mas o importante é que o Rossi está de volta contra o Vila Nova e vai ajudar muita gente a conseguir nossos 3 pontos, que serão fundamentais para a gente sair de vez da zona do rebaixamento, tá bom? Bom, galera, outro recadinho para vocês aqui da Shopee, né? Se você quiser comprar um escudo para você deixar na sua sala, no seu quarto, um escudo como esse aqui, ó, tem no link da descrição, tá? E vários outros produtos também do Paysandu, tá? Então, entre no link, tá aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Beleza, galera? Agora é o seguinte, galera. Vamos falar aqui do Pedro Del Valle, jogador que veio com uma grande expectativa para vestir a camisa do Paysandu, mas o jogador não rendeu o suficiente para ser titular absoluto no time do Paysandu. Ganhou algumas oportunidades, quando ele teve a oportunidade, não mostrou para que veio. Quer dizer, teve alguns jogos que ele jogou bem, sim, né? Quem lembra aquele gol que ele fez, que deu aquela arrancada e fez aquele golaço no campeonato estadual, mas foi só isso. Foi só isso, acabou iludindo o torcedor, mas só mostrou que é mais um jogador comum para bagre, né? Então o jogador acabou perdendo espaço no time do Paysandu e por azar dele ainda sofre lesão. Aí ele de vez acabou caindo no esquecimento do torcedor, da diretoria, e em decorrer do tempo até pareceu o time da Série C tentando negociar com ele, né? Mas como ele sofreu lesão, as negociações encerraram. Mas como o Pedro Del Valle já está 100% e não está sendo aproveitado pela diretoria, quer dizer, pelo técnico do Paysandu, o empresário do jogador está pedindo para ele ser negociado, né? Que ele seja emprestado para outro time, igual aconteceu com o Matias Cavalieri. Matias Cavalieri, que vem emprestado do time chileno para o Paysandu, e o Paysandu emprestou o jogador para o time do CSA, mas ele pertence ainda ao time chileno. Então o Matias Cavalieri não é jogador do Paysandu, ele pertence ao time chileno e está emprestado para o time do CSA. O Paysandu só repassou o jogador. E a mesma coisa pode estar acontecendo com o jogador Pedro Del Valle, mas o Pedro Del Valle é jogador do Paysandu. Se ele sair, ele será emprestado ou será negociado em definitivo, tá? Segundo informação de bastidores, pode ser o mesmo Guarani que está interessado no jogador. Então, Pedro Del Valle pode estar de saída para vestir a camisa do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. E aí, torcedor? Você liberaria o jogador ou deixaria ele para compor o elenco no time do Paysandu? Eu, particularmente, eu liberaria já o jogador, mesmo o Paysandu não tá podendo contratar ninguém, mas eu liberaria o jogador, porque a gente já tem vários jogadores para a posição. A gente tem o Marlon, tem o Vini Faria, tem o Peterson, tem o Marcelinho, então ele acabou perdendo espaço e é melhor emprestar ou liberar o jogador de vez, tá? Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você liberaria ele, sim ou não? Dê sua opinião aqui nos comentários, beleza, galera? Bom, galera, é o seguinte, vamos falar agora dessa diretoria vagabunda, tá? Não tem outro nome, na minha opinião, tá? Para descrever essa diretoria do Paysandu, tá? Porque estão brincando de ser presidente, estão brincando de ser diretor do Paysandu, tá? O Paysandu já está um mês sofrendo transfer ban e não pode contratar ninguém, tá? A janela de transferência está quase fechando e o Paysandu é o único time da Série B que ainda não contratou ninguém nessa janela, nessa última janela de transferência, tá? E a gente é obrigado a escutar de ex-presidente que é um dos culpados por esse transfer ban, aquele maldito Maurício, tá? Pra gente estar bloqueado hoje de não poder contratar ninguém, tá? Um Zé Ruela que eu venho falando aqui que ele nunca gostou nem de futebol,
não é paraense, não é torcedor do Paysandu, é torcedor do Corinthians. O cara era presidente do Paysandu ano passado e cometeu um dos maiores gafes da história do Paysandu, comprando um jogador que jogou 45 minutos e hoje o Paysandu está sofrendo transfer bom por conta desse ex-presidente vagabundo também, cara. Que enriqueceu as custas do Paysandu. Esse aí tá milionário. Esse aí, se ele quiser parar de trabalhar, ele pode parar. Tá milionário. Enriqueceu as custas do Paysandu. E eles estão, ó. Mas eu vou trazer para vocês, galera, um áudio que ele deu para a Rádio Clube. Vamos escutar. Falando com o Maurício Etting, e um presidente atuante do Paysandu, um presidente que está sempre com o Paysandu, juntamente com o Roger, que é o presidente atual. Mas como está vivendo esse momento diferente do Paysandu na competição, Maurício? Você que está ali nos bastidores, está ali incentivando, está ali vivendo tudo isso. Como é, Maurício? Boa noite, pessoal da Clube. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Realmente a gente entrou numa fase mais tranquila agora, a gente não pode bobear. Isso aí o Claudinei vem falando tudo, mas o Roger tá em cima direto aí. E eu tô dando apoio sempre que dá, eu tô por aí ajudando, apoiando. Maurício, qual a previsão que se tem para essa questão da transfer ban, Maurício? Vocês que estão conversando, estão procurando tratar disso, porque, querendo ou não, isso dá uma preocupação na cabeça do torcedor, Maurício, e claro, na cabeça de vocês, dirigente. Não, na verdade a gente usou aquela primeira janela muito bem, né? Contratamos 10, o Roger foi muito feliz. Na sua opinião, dava para seguir com o que tem hoje? Não, na minha opinião até dava. Cara, a gente é obrigado a ouvir um cara desse que não entende e nunca deu um chute a lugar nenhum, cara. O cara tem a cara de pau, cara, de falar isso aí, cara. Não dá, não dá pra gente seguir o campeonato com esse time, cara. Não dá, cara. Então, mas o Paysandu não paga o transfer. A gente vai pagar na hora certa, na hora que tiver. Tudo bem, acaba dia 10, mas se tiver alguém hoje, precisa, você pagar no mesmo dia libera. Então, tá mais ou menos sob controle. Na hora que o Roger falar é hoje que precisa, porque tem um cara para trazer, vai ser pago aí. O Paysandu é muito forte, então na hora certa vai ser pago. O Paysandu já tá juntando esse valor que é para pegar esse montante e pagar essa dívida? Já, o Paysandu já tem uma parte aí, e na hora que precisar os beneméritos ajudam. Tem uma diretoria forte, o Roger agrega todo mundo, na hora que tiver que ser pago, vai ser pago. Tá. Então é isso, torcedor. Vocês entenderam o que esse cara falou? Eles têm dinheiro. Tá? A gente sabe disso, cara. A gente sabe disso. Qualquer torcedor que acompanha as notícias do Paysandu sabe disso, que eles têm dinheiro. E os caras não querem pagar o transfer bom porque eles não querem. Eles pensam que só porque o Paysandu tá 9 jogos sem perder para ninguém, eles estão levando o time com a barriga. Mas esse não é o momento de levar o time com a barriga, cara. A gente está no Campeonato Brasileiro da Série B muito equilibrado, cara. Para você ver, o último colocado tem 20 pontos. E a gente tem 21. Torcedor. Segundo ele, o Paysandu vai pagar na hora certa. Qual é essa hora certa? Qual é essa hora certa? Cara, os caras estão brincando de ser presidente, os caras estão brincando de ser diretor do Paysandu, cara. Os caras estão levando o Paysandu com a barriga no campeonato, tá? E eles estão pensando, cara, que o Paysandu não precisa de contratações. Na cabeça deles, esse é o time para levar até o final da Série B. A gente tem que se contentar com Denner, Bagre, Marcelinho, que deu uma melhorada, mas para mim ainda é um bagre. Esse Anderson Leite que trouxeram, pelo amor de Deus, que jogador horrível, cara. Mas na cabeça dessa diretoria imunda do Paysandu, tá lindo. Montaram um super Barcelona, montaram um Real Madrid na cabeça dele. Essas contratações que eles fizeram, 3 peças foram fundamentais. Thalisson, Garcês e Diogo Oliveira. Essas 3 contratações das 10 encaixaram com uma luva no Paysandu. Mas acontece uma zebra. Diogo Oliveira fica fora, Garcês fica fora. Quem vai substituir principalmente o Garcês e o Diogo Oliveira? Quem vai substituir o Diogo Oliveira principalmente? O Índio de Madeira lá? Aquele bagre lá?
que eu até dei moral pra ele aqui no canal, mas é um jogador ridículo, cara. Pesado, não sabe finalizar. Tem até oportunidade, cria, mas não tem aquele faro de gol, tá? Garcês fica fora. Quem vai substituir o Garcês? O Marcelinho? Pedro Del Valle? Então, o Paysandu não tem peça de substituição para esses jogadores, mas para a diretoria do Paysandu tá lindo. Tá lindo. Não tá lindo, cara, galera. Não tá lindo. A gente tá numa situação do campeonato que a gente hoje é o vice-lanterna. Já parou para entender? Vice-lanterna. Vou falar novamente. Ah, mas o Paysandu tá 9 jogos sem perder. Já pensou se o Paysandu demite muito antes o Luizinho Lopes e a gente consegue esse campeonato, o início do campeonato com essas 9 jogos sem perder, a gente estaria lutando por acesso, cara. Parece que o diretor, a diretoria do Paysandu tem tesão em todo ano lutar por rebaixamento. Parece que o cara tem tesão, cara. Tesão. Eu quero lutar por rebaixamento. Esse é meu campeonato. Cara, é ridículo, cara. É ridículo. Todo ano a gente brigando por rebaixamento. Tem time pequeno. Tem time que passou 30 anos sem jogar a Série B. Hoje tá brigando por acesso, cara. E a gente, nós, torcedor do Paysandu, a gente tem 2 tiros da Série B. A gente todo ano lutando por rebaixamento. Esse pensamento pequeno dessa diretoria que mata, cara. Hoje o time do Paysandu era para estar no mínimo a 8ª posição, 7ª, 6ª posição. Se a diretoria tivesse investido desde o início do campeonato. Os caras querem investir, foram investir, trouxeram 10 jogadores na marra. 10 jogadores na marra, porque o time estava numa situação complicada, cara. Quase rebaixado praticamente no primeiro turno. Tá? A gente não pode esquecer isso que essa diretoria está fazendo, tá? A gente não pode esquecer isso. Esse Maurício Ettinger é um dos principais culpados junto com o Roger. Ah, mas o Roger não era da diretoria. Mas ele era sim da diretoria, ele estava lá dentro. Então ele sabe de tudo. Sabia de tudo que estava acontecendo no time do Paysandu. Então não vem com esse papo furado que eu não sabia, que não é culpa de fulano, é culpa de cicrano. Eles têm culpa sim, galera. Culpa sim. Então, se eles quiserem pagar hoje, eles pagam. E se eu não pago, quem não quer, cara. Quem não quer. Porque os caras são vagabundos, cara. Os caras querem depender da sorte todo o tempo, cara. Não é assim, cara. A gente tá numa Série B, a gente não pode voltar para a Série C. Olha o tamanho do prejuízo, galera. Olha o tamanho do prejuízo. Então não dá, galera. Não dá. Eu, particularmente, eu não confio nem um pouco nessa diretoria do time do Paysandu. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. Deixe sua opinião aqui nos comentários. A sua opinião sempre é muito importante, tá? Vou encerrar por aqui, né? Porque o vídeo tá ficando muito longo já. E essa é a minha opinião que eu tinha que dar para vocês aqui no canal, beleza, galera? Então, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para os grupos do WhatsApp e acompanhe tudo que acontece nos bastidores do maior do norte e centro-oeste do Brasil, beleza, galera? O vídeo foi um pouquinho longo, peço até desculpa, tá? Mas muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.